Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a igreja nos apresenta para esta quarta-feira da primeira semana da Quaresma. Amados irmãos e irmãs, já quero te convidar a compartilhar esse vídeo com mais pessoas, deixar seu comentário aqui, sua curtida. Assim o Instagram acaba também, obviamente, levando o vídeo para mais pessoas, tá bom? Coloca aí nos grupos de WhatsApp. Muito obrigado. A primeira leitura desta quarta-feira se encontra lá em Jonas, no capítulo 3, versículos de 1 a 10, que diz assim: A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas, pela segunda vez. Levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-lhe a mensagem que eu te vou confiar. Jonas pôs-se a caminho de Nínive, conforme a ordem do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande. Eram necessários 3 dias para ser atravessada. Jonas entrou na cidade, percorrendo o caminho de um dia. Pregava ao povo, dizendo: Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas acreditaram em Deus, aceitaram fazer jejum e vestiram sacos, desde o superior ao inferior. A pregação chegara aos ouvidos do rei de Nínive. Ele levantou-se do trono e pôs de lado o manto real. Vestiu-se de saco e sentou-se em cima de cinzas. Em seguida fez proclamar em Nínive, como decreto do rei e dos príncipes: Homens e animais, bovinos e ovinos não provarão nada, não comerão e não beberão água. Homens e animais se cobrirão de sacos, e os homens rezarão a Deus com força. Cada um deve afastar-se do mau caminho e de suas práticas perversas. Deus talvez volte atrás, para perdoar-nos e aplacar sua ira, e assim não venhamos a perecer. Vendo Deus as suas obras de conversão, e que os ninivitas se afastavam do mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal, que tinha ameaçado fazer-lhes e não fez. Amados irmãos e irmãs, eu queria contextualizar um pouco vocês para que você entenda de onde é que surgiu essa raiva gigantesca de Jonas. Então preciso dar 2 contextos históricos aqui importantes. Primeiro é quando o livro de Jonas provavelmente foi escrito. Ele foi escrito ali por volta do século V a.C., que é no contexto do retorno do povo de Deus do chamado exílio babilônico. Eles estavam exilados na Babilônia, porque o Império Babilônico dominou a região de Jerusalém e levou algumas pessoas exiladas para a terra da Babilônia. Só que em um determinado momento depois eles retornam à sua terra, porque um outro império que domina naquele tempo acaba liberando para que eles possam voltar. Ok? Só que quando eles voltam, eles precisam reconstruir sua vida. Reconstruir o templo, reconstruir a sua identidade, reconstruir a sua religiosidade. E nessa reconstrução que eles vivem, o que é que começa então a acontecer? Eles começam a achar que tem que excluir todo mundo que é estrangeiro. Porque eles estavam numa terra estrangeira e sabiam que dentro dos estrangeiros existiam pagãos. Então eles não queriam contato com o estrangeiro. E aí o texto de Jonas surge para mostrar que não, a coisa não é assim. Deus quer todos. E como elemento extremamente importante, é usada aqui a cidade de Nínive, que na verdade era a capital de um império muito famoso naquele tempo, que era a capital da Assíria, um império famoso. E aí vem um segundo contexto histórico. Cerca de 200 anos antes dessa invasão do Império Babilônico, o Império Assírio também invadiu uma região. Uma região essa que tinha como capital a Samaria. Lembra da samaritana do Evangelho? Então os judeus, no final das contas, eles não gostavam do Império Assírio. O Império Assírio, por exemplo, lá no livro de Joel, é comparado a uma nuvem de gafanhotos, porque era muito rápido, era muito voraz, era muito feroz. Ao mesmo tempo, esse Império Assírio também era famoso por ter um exército muito forte. E eles, inclusive, quiseram destruir também Jerusalém, mas não conseguiram. O livro de Isaías conta isso um pouco pra gente. Então, eles tinham ódio disso. É por esse motivo que Jonas, no capítulo 1, foge quando Deus pede para que ele vá até a cidade de Nínive pregar para eles. Jonas, na verdade, ignora a voz de Deus. Mas Deus, mesmo assim, tem paciência e tem misericórdia com Jonas. Porque Deus queria resgatar o povo de Nínive. Eu faço a primeira pergunta a você que está me acompanhando agora. Amado irmão, amada irmã, eu te questiono. Quantas vezes nós ignoramos a voz de Deus? Deus nos pede, Deus nos chama, Deus nos convoca e a gente vira o rosto, tapa o ouvido, finge que não escuta. Quantas e quantas vezes a voz de Deus nos inquieta? Deus nos move por dentro para tomarmos uma decisão, para mudarmos a rota. E a gente finge que não está vendo nada.
Preferimos dizer, Deus não diz nada ao meu coração, Deus não diz nada para mim, enquanto isso ele está gritando, está falando, está nos incomodando. E o que acontece? No versículo 2, de fato, ele levanta-se, põe-se a caminho e vai anunciar a mensagem. E amados irmãos e irmãs, Deus então leva Jonas até um dos grandes inimigos. Jonas era judeu, então um grande inimigo dele também. Eu te pergunto, se Deus te chama a evangelizar os teus maiores inimigos, você tem coragem de ir? Você tem coragem, por exemplo, de evangelizar alguém que te fez muito mal? Teria coragem, por exemplo, de visitar um preso que fez alguma coisa muito ruim com a tua família? Você teria coragem de evangelizar alguém que você não fala com essa pessoa? É uma grande pergunta para você pensar hoje. Jonas foi capaz de anunciar a palavra de Deus para um povo que ele não gostava. Claro, temos um problema. Jonas, no final das contas, queria pregar a destruição de Nínive. Olha, em 40 dias vocês vão ser acabados. Mas Deus prega a misericórdia, a paciência. E nesses 40 dias, aquele povo muda, aquele povo busca práticas penitenciais e Deus volta atrás. É assim que o texto diz. Também nós temos 40 dias. Também talvez eu e você sejamos como a cidade de Nínive. Temos 40 dias para mudar, 40 dias para a conversão, 40 dias para mudar de rota. E o que é que você está fazendo nesses 40 dias quaresmais? Mudando de rota ou tapando os ouvidos para esse grande apelo de conversão que a igreja, que Cristo nos faz? Mas, amados irmãos e irmãs, para finalizar este nosso vídeo, eu quero pontuar outra coisa para você então. Qual é a grande lição que esse texto interpela aos nossos corações? É que no final das contas, o nosso pecado pode ser grande. Nós podemos ser ferozes como o imperacílio. Ter um passado que nos condene de modo completo. Temos um pecado gigante, mas muito gigante. A misericórdia de Deus sempre é maior do que o meu, do que o seu pecado. Por isso, não tem para que a gente ter vergonha de Deus, sabe? Ter vergonha do que eu fiz. Eu não vou me confessar porque eu tenho vergonha de contar isso para o padre. Eu não vou me confessar por causa disso ou daquilo outro. Amado irmão, amada irmã, não tenha misericórdia, não. Não tenha vergonha da misericórdia de Deus. Porque no final das contas, é a minha e a tua miséria que atrai o Senhor para nós. É a minha fraqueza, é a minha mazela que o Senhor tem sede de encontrar para transformar o nosso coração duro, frio, sem vida, cheio de pecado, em um coração completamente transformado pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor. Que nesta quaresma façamos a mesma experiência dos ninivitas e deixemos com que a graça do Senhor nos alcance, independentemente da situação em que nós estejamos. E digo mais a você, se tem algum Jonas aí gritando aos teus ouvidos, dando converte-te, converta-se. Não tapa os ouvidos, porque Deus envia Jonas também para nos alcançar e nos trazer a conversão. Tá bom? Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Agradeço a você por ter ficado até o final do vídeo e eu te aguardo aqui no canal às 7 horas da noite para que você possa também acompanhar o Evangelho também desta quarta-feira. Até mais.